Passei 10 anos tentando esquecer ela, até descobrir que nunca realmente a conheci. Durante 10 anos eu carreguei a memória de uma mulher como o grande amor da minha vida. 10 anos tentando esquecer, 10 anos me perguntando o que deu errado, 10 anos idealizando alguém que achei que conhecia profundamente. Mas recentemente descobri algo que virou minha vida de cabeça para baixo e me fez questionar absolutamente tudo sobre aqueles anos que passamos juntos. Meu nome é Ricardo e o que vou contar agora não é apenas uma história de amor perdido. É um mistério perturbador que só foi revelado uma década depois, me mostrando que a pessoa que eu amava nunca existiu de verdade. Prepare-se porque esta confissão vai te fazer questionar quantas pessoas ao seu redor você realmente conhece. Conheci Helena quando eu tinha 22 anos, em 2013, durante uma festa de formatura de um amigo em comum. Eu estava terminando minha graduação em engenharia e ela estava no último ano de psicologia. Lembro exatamente do momento em que a vi pela primeira vez. Helena estava no canto da sala, segurando uma taça de vinho, observando as pessoas com um olhar analítico que parecia penetrar as almas de todos ao redor. Tinha cabelos castanhos lisos que caíam perfeitamente sobre seus ombros, olhos verdes hipnotizantes e uma postura que exalava mistério e inteligência. Passei a festa inteira tentando juntar coragem para falar com ela. Havia algo magnético naquela mulher, algo que me atraía de forma quase sobrenatural. Quando finalmente me aproximei, ela me recebeu com um sorriso conhecedor, como se já soubesse que eu viria até ela. Nossa primeira conversa durou horas. Falamos sobre psicologia, filosofia, o significado da vida, nossos medos mais profundos e nossos sonhos mais secretos. Helena tinha uma forma de fazer perguntas que me faziam revelar partes de mim que eu nunca havia compartilhado com ninguém. O que mais me impressionou naquela noite foi como ela parecia me entender completamente. Cada insegurança que eu mencionava, cada sonho que compartilhava, cada medo que confessava, ela recebia com uma compreensão tão profunda que me fazia sentir verdadeiramente visto pela primeira vez na vida. Helena contava histórias sobre sua infância difícil, sobre como perdeu a mãe ainda criança e foi criada por uma tia severa. Falava sobre seus traumas, suas cicatrizes emocionais e como a psicologia tinha sido sua forma de entender a si mesma e ao mundo ao redor. Trocamos números naquela noite e começamos a nos falar diariamente. Nossas conversas por mensagem eram profundas e intensas, durando até de madrugada. Helena tinha uma forma poética de se expressar que me encantava. Ela citava filósofos obscuros, compartilhava teorias psicológicas complexas e sempre parecia ter a resposta perfeita para qualquer dúvida existencial que eu tivesse. Em poucas semanas, eu estava completamente apaixonado por aquela mulher misteriosa e fascinante. Nosso primeiro encontro oficial aconteceu em um café antigo no centro da cidade. Helena chegou pontualmente, vestindo um vestido preto simples mas elegante que realçava sua beleza natural. Durante aquelas horas, ela me contou mais sobre sua vida. Disse que não tinha muitos amigos porque era difícil para ela confiar nas pessoas depois de todas as decepções que sofreu. Mencionou relacionamentos abusivos do passado que a deixaram com marcas emocionais profundas. Falou sobre como estava fazendo terapia para lidar com seus traumas e como eu era uma das poucas pessoas com quem conseguia ser verdadeiramente vulnerável. Cada história que Helena contava me fazia querer protegê-la e cuidá-la. Ela tinha uma fragilidade escondida por trás daquela fachada de força e inteligência que me tocava profundamente. Tornei-me seu confidente, seu porto seguro, a pessoa para quem ela corria quando o mundo ficava pesado demais. E ela se tornava cada vez mais essencial para minha própria estabilidade emocional. Helena tinha se tornado o centro do meu universo em questão de semanas. Depois de 2 meses de conversas intensas e encontros frequentes, oficializamos nosso relacionamento. Helena disse que nunca havia se conectado com alguém daquela forma antes e que sentia que eu era sua alma gêmea. Eu senti exatamente o mesmo. Parecia que tínhamos nos conhecido em várias vidas passadas e finalmente nos reencontrado nesta. Nosso relacionamento era intenso, apaixonado e profundamente emocional. Passávamos horas conversando sobre os mistérios do universo, sobre psicologia humana e sobre nossos planos para o futuro juntos. Durante os primeiros meses, tudo parecia perfeito. Helena era atenciosa, carinhosa e parecia genuinamente investida em nosso relacionamento. Ela me apresentou a alguns de seus colegas da faculdade de psicologia, mas curiosamente nunca a sua família. Quando eu perguntava sobre conhecer sua tia ou outros parentes, ela ficava visivelmente desconfortável e dizia que tinha uma relação complicada com a família e que preferia manter essas partes de sua vida separadas. Eu respeitava seus limites porque entendia que ela tinha traumas relacionados à família.
Conforme os meses passavam, comecei a notar alguns padrões estranhos no comportamento de Helena. Ela era extremamente reservada sobre seu passado e sempre mudava de assunto quando eu tentava aprofundar em certos tópicos. Suas histórias sobre a infância eram sempre vagas, sem detalhes específicos que geralmente acompanham memórias verdadeiras. Quando eu mencionava isso, ela dizia que tinha bloqueado muitas memórias traumáticas como mecanismo de defesa psicológica. Helena também tinha o hábito peculiar de nunca me deixar ir ao apartamento dela. Sempre nos encontrávamos no meu apartamento, em lugares públicos ou em hotéis. Ela alegava que seu apartamento era muito pequeno e bagunçado e que se sentia envergonhada de me levar lá. Dizia que quando morássemos juntos no futuro, teríamos um lugar novo que seria nosso, sem as energias negativas de seus espaços individuais. Na época, achei que era apenas uma peculiaridade dela e aceitei sem questionar muito. Outra coisa estranha era como Helena parecia não ter muitas fotos antigas. Quando mostrei álbuns da minha infância e adolescência, ela disse que perdeu todas suas fotos em um incêndio que destruiu a casa da tia anos atrás. Não tinha praticamente nenhuma foto de antes dos 18 anos. Suas redes sociais também eram relativamente novas, criadas há apenas alguns anos, sem aquele histórico extenso que a maioria das pessoas da nossa idade tinha acumulado ao longo dos anos. Helena tinha crises emocionais intensas e frequentes. De repente, do nada, ela entrava em estados de pânico ou depressão profunda que duravam dias. Nesses momentos, ela se isolava completamente, não respondia mensagens e depois reaparecia como se nada tivesse acontecido. Quando eu expressava preocupação, ela dizia que eram episódios relacionados aos seus traumas não resolvidos e que estava trabalhando isso em terapia. Eu acreditava porque ela parecia genuinamente sofrer durante esses episódios. 6 meses após começarmos a namorar, Helena me disse que precisava fazer uma viagem longa para cuidar de assuntos familiares em outro estado. Ela foi vaga sobre os detalhes, dizendo apenas que sua tia estava doente e que ela precisaria ficar algumas semanas cuidando dela. Durante esse período, nosso contato foi esporádico. Ela ligava ocasionalmente, mas sempre parecia distraída e apressada. Quando voltou, estava diferente, mais distante e fechada. Levou semanas para ela voltar a ser a Helena que eu conhecia. Esses padrões se repetiram ao longo de nossos 2 anos de relacionamento. Períodos de conexão intensa alternados com distanciamento abrupto. Histórias vagas sobre seu passado que nunca pareciam totalmente coerentes quando juntadas. Limites rígidos sobre certas áreas de sua vida que eu nunca poderia cruzar. Na época, eu atribuía tudo aos traumas dela, à sua infância difícil e aos relacionamentos abusivos do passado. Achava que estava sendo um namorado compreensivo ao respeitar seus limites e dar o espaço que ela precisava. Durante nosso 2º ano juntos, sugeri que nos mudássemos juntos. Helena inicialmente pareceu entusiasmada com a ideia, mas sempre encontrava desculpas para adiar. Dizia que queria terminar algumas coisas na terapia antes, que precisava resolver questões financeiras, que não era o momento certo. Eventualmente, parei de pressionar porque não queria que ela se sentisse pressionada. Achava que ela se mudaria comigo quando estivesse pronta. O fim do nosso relacionamento aconteceu de forma abrupta e confusa. Helena desapareceu por 3 dias sem dar notícias. Tentei ligar, mandar mensagens, até fui aos lugares que costumávamos frequentar, mas não consegui encontrá-la. Quando finalmente recebi uma mensagem dela, era longa e emocionada. Dizia que me amava profundamente, mas que não podia continuar nosso relacionamento. Alegava que seus demônios internos eram fortes demais e que eu merecia alguém melhor, alguém sem toda a bagagem emocional que ela carregava. Tentei argumentar, disse que enfrentaríamos tudo juntos, que eu não me importava com seus problemas porque a amava. Mas Helena foi firme em sua decisão. Disse que precisava se afastar para trabalhar em si mesma e que não seria justo me prender a alguém tão quebrada. Pediu que eu não tentasse contatá-la, que não procurasse por ela e que seguisse em frente com minha vida. Bloqueou-me em todas as redes sociais e mudou seu número de telefone. Em questão de dias, Helena simplesmente desapareceu da minha vida como se nunca tivesse existido. Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Eu estava completamente destruído. Helena não era apenas minha namorada, ela tinha se tornado minha melhor amiga, minha confidente e minha parceira em todos os aspectos. Perder ela foi como perder parte de mim mesmo. Passei por todos os estágios do luto: negação, raiva, barganha, depressão. A aceitação parecia impossível porque eu não entendia o que tinha dado errado. Procurei ajuda profissional e comecei terapia pela primeira vez na vida. Meu terapeuta me ajudou a processar a perda e trabalhar nas minhas próprias questões de apego e codependência que o relacionamento tinha revelado.
Mas mesmo com toda a terapia, eu não conseguia verdadeiramente superar Helena. Ela tinha deixado uma marca permanente na minha alma que parecia impossível de apagar. Durante o primeiro ano após o término, tentei de tudo para esquecê-la. Mergulhei no trabalho, aceitei projetos desafiadores que exigiam toda a minha atenção. Viajei para lugares novos, tentei hobbies diferentes e até saí com algumas mulheres. Mas nada preenchia o vazio que Helena havia deixado. Cada mulher nova que conhecia era inevitavelmente comparada a ela e sempre ficava aquém. Nenhuma tinha aquela profundidade, aquela intensidade, aquela conexão mística que Helena e eu compartilhávamos. Meus amigos tentavam me animar dizendo que havia muitas mulheres incríveis por aí e que eu eventualmente encontraria alguém especial novamente. Mas eu não queria alguém especial. Eu queria Helena. Tinha me convencido de que ela era minha única alma gêmea e que jamais sentiria aquela conexão profunda com outra pessoa. Estava preso em uma idealização do que tivemos, incapaz de ver que talvez o relacionamento não fosse tão perfeito quanto eu me lembrava. No segundo e terceiro anos após o término, tentei investigar discretamente o paradeiro de Helena. Procurei por ela nas redes sociais, mas todos os perfis dela haviam sido deletados ou desativados. Conversei com os colegas dela da faculdade que conheci, mas ninguém parecia saber onde ela estava. Alguns disseram que ela tinha se mudado para o exterior, outros que ela havia voltado para a cidade natal, ninguém tinha informações concretas. Era como se Helena tivesse simplesmente evaporado do mundo. Essa falta de fechamento tornava tudo ainda mais difícil. Eu não tinha respostas, não entendia o que realmente aconteceu e não conseguia processar adequadamente o luto do relacionamento. Helena permanecia como um fantasma na minha mente, perfeita e inatingível, a medida contra a qual toda experiência futura seria julgada. Meu terapeuta dizia que eu precisava aceitar que algumas perguntas nunca teriam respostas e que eu precisava fazer as pazes com a ambiguidade. Durante os anos 4 a 7, lentamente comecei a reconstruir minha vida. Recebi uma promoção significativa no trabalho que exigia mudança para outra cidade. Vi isso como uma oportunidade de recomeçar em um lugar sem memórias de Helena. A mudança ajudou. Estar em um ambiente completamente novo tornou mais fácil focar no presente ao invés de ficar preso no passado. Comecei a sair mais, fiz novos amigos e até tive alguns relacionamentos casuais. Mas Helena ainda assombrava meus pensamentos, especialmente em momentos de solidão. Eu me pegava pensando no que ela estaria fazendo, se estava feliz, se pensava em mim também. Tinha sonhos vívidos com ela onde tudo era como antes, acordava com uma sensação avassaladora de perda. Em datas significativas, como o aniversário do dia que nos conhecemos ou do dia que terminamos, eu inevitavelmente caía em uma melancolia profunda. Agora, pessoal, quero fazer uma pausa rápida para saber de vocês. De onde você está assistindo essa história agora? Está no celular deitado na cama, no computador durante uma pausa do trabalho, ou talvez escutando enquanto dirige? Deixe nos comentários de onde você está assistindo e se já passou por algo similar, tentando esquecer alguém por anos sem conseguir. Suas histórias me ajudam a entender que não estou sozinho nessa experiência. Agora vamos continuar porque a parte mais perturbadora ainda está por vir. Nos anos 8 e 9, finalmente conheci alguém especial. Mariana era completamente diferente de Helena. Onde Helena era misteriosa e intensa, Mariana era aberta e equilibrada. Onde Helena era complicada e fechada, Mariana era comunicativa e transparente. Desenvolvemos um relacionamento saudável baseado em confiança mútua e compatibilidade real. Mariana sabia sobre Helena e sobre como aquele relacionamento ainda afetava-me de certa forma. Com Mariana, aprendi o que era um relacionamento verdadeiramente saudável. Não havia jogos mentais, não havia mistérios ou limites inexplicáveis, não havia desaparecimentos abruptos. Tudo era claro, honesto e construído sobre uma base sólida de comunicação aberta. Conheci sua família, ela conheceu a minha, planejávamos um futuro juntos de forma concreta e realista. Pela primeira vez em anos, senti que estava verdadeiramente seguindo em frente. Mas mesmo com Mariana ao meu lado, Helena ainda ocupava um espaço peculiar na minha memória. Não mais como um amor perdido que eu desejava recuperar, mas como um capítulo não resolvido da minha vida. Uma história sem final que continuava me incomodando, não porque eu ainda a amava romanticamente, mas porque nunca entendi completamente o que realmente aconteceu entre nós. Era como ter um quebra-cabeça com peças faltando que meu cérebro insistia em tentar completar. Então chegamos ao ano 10, exatamente uma década depois de conhecer Helena. Eu estava com 32 anos, em um relacionamento estável com Mariana e finalmente em um bom lugar emocionalmente. Um sábado de manhã, estava tomando café quando recebi uma mensagem de um número desconhecido.
A mensagem dizia simplesmente que a pessoa precisava conversar comigo sobre Helena urgentemente e pedia para nos encontrarmos pessoalmente. Meu coração disparou ao ver aquele nome depois de tantos anos. Mostrei a mensagem para Mariana e conversamos sobre o que fazer. Ela foi incrivelmente compreensiva e disse que achava que eu deveria ir, que talvez essa conversa finalmente me desse o fechamento que precisava. Respondi à mensagem concordando em me encontrar em um café público no dia seguinte. A pessoa que apareceu no café era uma mulher de aproximadamente 45 anos, com aparência cansada e uma expressão grave no rosto. Ela se apresentou como doutora Patrícia e disse que tinha sido terapeuta de Helena durante alguns anos. Fiquei confuso porque Helena sempre mencionou fazer terapia, mas nunca revelou quem era sua terapeuta. Doutora Patrícia explicou que estava quebrando confidencialidade médico-paciente em circunstâncias extraordinárias porque sentia que era moralmente obrigada a fazer isso. O que ela me contou nas horas seguintes virou completamente minha compreensão de tudo que vivi com Helena. Doutora Patrícia começou explicando que Helena sofria de um transtorno de personalidade grave que nunca foi propriamente diagnosticado ou tratado antes de começar terapia com ela. Mais especificamente, Helena tinha o que a psicologia chama de transtorno de identidade dissociativa, anteriormente conhecido como transtorno de personalidade múltipla. Segundo a terapeuta, Helena não era quem ela dizia ser. A história sobre a mãe falecida, sobre a tia Severa, sobre os relacionamentos abusivos do passado, tudo era fabricado. Helena tinha construído uma identidade completamente falsa baseada em fragmentos de histórias que coletava de outras pessoas, livros, filmes e sua própria imaginação. Ela fazia isso não de forma consciente e manipuladora, mas como resultado de trauma profundo que causou fragmentação em sua psique. A verdadeira história de Helena era completamente diferente. Ela tinha crescido em uma família classe média alta, com ambos os pais vivos e presentes. Mas aos 16 anos, presenciou um evento traumático que nunca conseguiu processar adequadamente. Seu irmão mais velho havia cometido suicídio na frente dela, e a família lidou com isso negando e suprimindo, nunca buscando ajuda profissional adequada para Helena processar o trauma. Como mecanismo de defesa, a mente de Helena começou a criar personas alternativas, identidades separadas que não carregavam a dor e o peso daquela memória traumática. A Helena que eu conheci era uma dessas personas, cuidadosamente construída para ser a parceira romântica perfeita, dizendo exatamente o que a outra pessoa queria ouvir, espelhando emoções e criando uma conexão que parecia profunda mas era fundamentalmente artificial. Doutora Patrícia explicou que pessoas com esse transtorno muitas vezes se tornam extremamente habilidosas em ler outras pessoas e em se adaptar para se tornarem o que os outros precisam ou desejam. Helena tinha feito isso comigo, estudando minhas reações, aprendendo minhas vulnerabilidades e moldando-se para se encaixar perfeitamente nas minhas necessidades emocionais. A conexão que senti não era falsa no sentido de ser maliciosa, mas também não era genuína no sentido de vir de um lugar autêntico de quem Helena realmente era. Os desaparecimentos periódicos que Helena tinha não eram por questões familiares mas sim episódios dissociativos onde ela alternava entre diferentes identidades. O apartamento que nunca pude visitar provavelmente estava cheio de evidências de suas múltiplas vidas e identidades que ela mantinha separadas. As fotos que não existiam não foram perdidas em um incêndio, simplesmente nunca existiram para aquela persona específica que ela tinha criado. Quando Helena terminou nosso relacionamento abruptamente, não foi porque não me amava ou porque seus demônios eram fortes demais. Foi porque a persona que eu conheci estava começando a se desintegrar sob o peso de manter a performance constante. Doutora Patrícia disse que Helena eventualmente teve um colapso completo logo após nos separarmos e foi quando finalmente buscou ajuda psiquiátrica apropriada e começou terapia intensiva. A terapeuta me mostrou documentos, com permissão que Helena havia dado antes de falecer, sim, falecer, porque essa era a parte mais devastadora da história. Helena tinha cometido suicídio 3 meses atrás. Doutora Patrícia explicou que apesar de anos de terapia intensiva e progresso significativo em integrar suas personalidades fragmentadas, Helena nunca conseguiu superar completamente o trauma original e a culpa esmagadora de ter enganado tantas pessoas ao longo dos anos, incluindo eu. Em suas últimas sessões de terapia, Helena tinha expressado arrependimento profundo sobre todos os relacionamentos que construiu sobre falsidades. Tinha pedido para a doutora Patrícia encontrar as pessoas mais significativas em sua vida após sua morte e contar a verdade, dar a elas o fechamento que mereciam. Eu era uma dessas pessoas. Segundo a terapeuta, eu tinha sido um dos relacionamentos mais longos e significativos que Helena manteve, e ela carregava a culpa particular sobre como o nosso relacionamento terminou. Doutora Patrícia me entregou uma carta que Helena havia escrito para mim meses antes de morrer. Com mãos trêmulas, abri o envelope e comecei a ler. Na carta, Helena se desculpava profundamente por tudo.
Explicava que na época do nosso relacionamento, ela mesma não entendia completamente o que estava acontecendo com ela. Disse que os sentimentos que tinha por mim eram reais dentro do contexto da persona que havia criado, mas que não podia afirmar que conhecia amor verdadeiro quando sua própria identidade era tão fragmentada. Helena escreveu que depois de anos de terapia, conseguiu finalmente integrar muitas de suas identidades fraturadas e enfrentar o trauma original. Mas com essa integração veio a consciência devastadora de todas as vidas que tocou com suas mentiras, ainda que não intencionais. Disse que a culpa era insuportável e que não conseguia viver sabendo que tinha enganado tantas pessoas que genuinamente se importavam com ela. Na parte final da carta, Helena me agradeceu por ter sido gentil e paciente com ela, mesmo quando seu comportamento era errático e confuso. Disse que eu merecia saber a verdade e que esperava que essa revelação, embora dolorosa, me ajudasse a finalmente seguir em frente completamente. Pediu que eu não guardasse raiva ou ressentimento, mas que usasse essa experiência para valorizar relacionamentos autênticos e conexões genuínas. A carta terminava com um pedido de perdão e um adeus final. Saí daquela conversa com doutora Patrícia completamente em choque. Durante 10 anos, carreguei a memória de Helena como o grande amor da minha vida, idealizando nosso relacionamento e nunca conseguindo superá-lo completamente. Agora descobria que a pessoa que amei nunca existiu realmente. Helena era uma construção, uma persona criada por uma mente profundamente traumatizada tentando desesperadamente funcionar em um mundo que parecia insuportável. Dirigi até em casa em piloto automático, minha mente girando com todas as revelações. Quando cheguei, Mariana estava esperando ansiosamente para saber como tinha sido o encontro. Sentamos no sofá e contei tudo o que havia descoberto. Chorei pela primeira vez em anos, não apenas pela morte de Helena mas pelo luto retroativo de um relacionamento que nunca foi o que pensei que fosse. Mariana me abraçou e deixou que eu processasse todas aquelas emoções complexas que estavam me inundando. Nos dias seguintes, reli a carta de Helena múltiplas vezes, tentando reconciliar a pessoa que conheci com a realidade que agora entendia. Olhei para trás em nosso relacionamento com essa nova lente e de repente tantos comportamentos estranhos faziam sentido. Os limites rígidos, as histórias vagas, os desaparecimentos periódicos, a intensidade que parecia artificial em retrospecto, tudo era sintoma de uma mente fragmentada lutando para manter uma fachada coerente. Senti uma mistura complexa de emoções. Havia tristeza pela morte de Helena e pelo sofrimento que ela claramente passou durante toda a sua vida. Havia raiva por ter sido enganado, por ter desperdiçado anos da minha vida preso a uma memória de algo que nunca foi real. Havia alívio por finalmente ter respostas e entender o que realmente aconteceu. E havia culpa por sentir raiva de alguém que estava claramente doente e sofrendo, não sendo maliciosa ou manipuladora de forma consciente. Voltei à terapia para processar todas essas revelações. Meu terapeuta me ajudou a entender que meus sentimentos durante o relacionamento com Helena foram reais, mesmo que a pessoa que eu amava fosse uma construção. O amor que senti foi genuíno, as conexões emocionais foram verdadeiras para mim na época, e isso não era invalidado pelo fato de Helena não ser quem dizia ser. Eu tinha amado uma ilusão, mas o ato de amar tinha sido autêntico. Também tive que enfrentar como tinha idealizado Helena ao longo dos anos. Parte da razão pela qual não conseguia superar ela era porque a transformei em algo impossível de alcançar novamente, uma perfeição fantasiosa que nunca existiu nem mesmo durante nosso relacionamento. A verdade é que mesmo na época, havia sinais de que algo estava errado, comportamentos que me deixavam desconfortável ou confuso. Mas escolhi ignorar esses sinais porque estava apaixonado pela ideia dela. Conversei longamente com Mariana sobre tudo isso e como afetava nosso relacionamento. Ela foi incrivelmente compreensiva e paciente, reconhecendo que eu precisava de tempo e espaço para processar algo tão significativo. Mas também me ajudou a ver como finalmente ter essas respostas me permitia verdadeiramente fechar aquele capítulo e me comprometer completamente com nosso futuro juntos sem fantasmas do passado me assombrando. Meses depois de descobrir a verdade, participei de um pequeno memorial que a família de Helena organizou. Conheci seus pais e fiquei chocado em descobrir que eles estavam vivos e presentes, completamente diferentes da história que Helena havia contado. Eles estavam visivelmente destruídos não apenas pela perda da filha mas pela culpa de não terem reconhecido ou tratado adequadamente seu sofrimento mental após a morte do filho anos atrás. Conversei brevemente com eles e outros que estavam lá, descobrindo que Helena tinha tocado muitas vidas de formas similares à minha. Havia outras pessoas que conheceram diferentes versões dela, cada uma acreditando ter tido uma conexão única e especial. Era simultaneamente reconfortante saber que não estava sozinho nessa experiência e perturbador perceber o alcance da fragmentação mental de Helena. Um homem no memorial se aproximou de mim e se apresentou como Daniel.
Ele tinha conhecido Helena aproximadamente na mesma época que eu, e aparentemente ela manteve relacionamentos separados com ambos simultaneamente, mas como personas completamente diferentes. Para ele, ela era Júlia, uma artista lutando contra a depressão. Para mim, ela era Helena, uma psicóloga lidando com traumas. Nenhum de nós sabia da existência do outro durante anos. Daniel e eu conversamos por horas, comparando nossas experiências e ficando impressionados com as similaridades e diferenças. Helena havia adaptado sua persona para cada um de nós, tornando-se exatamente o que cada um precisava ou desejava em uma parceira. Era uma demonstração perturbadora mas fascinante de como a mente humana pode se fragmentar e se adaptar em resposta a trauma profundo. Através dessas conversas, aprendi mais sobre transtorno de identidade dissociativa e sobre como é mais comum do que as pessoas percebem. É tipicamente resultado de trauma severo na infância ou adolescência, onde a mente se fragmenta como mecanismo de sobrevivência. As pessoas com esse transtorno não estão conscientemente mentindo ou manipulando, elas genuinamente experienciam essas identidades diferentes como reais e separadas. Essa compreensão me ajudou a processar minha raiva e encontrar compaixão por Helena. Ela não escolheu ser assim, não acordou um dia e decidiu enganar pessoas. Sua mente criou essas personas como forma de sobreviver a uma dor insuportável. O fato de que eventualmente buscou tratamento e trabalhou para integrar suas identidades mostrava que havia uma parte dela lutando pela autenticidade e saúde mental. Percebi também que minha experiência com Helena me ensinou lições valiosas sobre relacionamentos e autenticidade. Com Mariana, aprendi a valorizar transparência, comunicação aberta e a importância de conhecer verdadeiramente a pessoa com quem você está. Aprendi a prestar atenção em sinais de alerta ao invés de ignorá-los por estar apaixonado. Aprendi que conexões reais levam tempo para se desenvolver e são baseadas em conhecimento mútuo genuíno, não em intensidade imediata e artificialmente profunda. O processo de luto pela Helena real, não pela persona que conheci, levou mais de 1 ano. Foi um tipo diferente de luto, mais complexo porque estava lamentando alguém que nunca conheci verdadeiramente enquanto simultaneamente processava a perda da ilusão que carreguei por uma década. Mas eventualmente, encontrei paz. Paz em saber a verdade, paz em entender o que realmente aconteceu e paz em poder finalmente fechar aquele capítulo completamente. Hoje, 3 anos após descobrir a verdade sobre Helena, posso olhar para trás nessa experiência com uma perspectiva completamente diferente. Não carrego mais raiva ou ressentimento, apenas uma profunda compreensão de quão complexa e frágil a mente humana pode ser. Helena era uma pessoa profundamente ferida tentando sobreviver da única forma que sua mente traumatizada sabia. Seu sofrimento era real, mesmo que as identidades que criou não fossem. Casei-me com Mariana há 1 ano e meio e nosso relacionamento é tudo o que sempre desejei mas não sabia que precisava. É construído sobre bases sólidas de honestidade, comunicação aberta e conhecimento mútuo genuíno. Não há mistérios intrigantes ou intensidade artificial, apenas o crescimento constante e gradual de 2 pessoas que escolhem todos os dias estar juntas. É um amor maduro, saudável e profundamente satisfatório de formas que meu relacionamento com Helena nunca poderia ter sido. A experiência com Helena me transformou de maneiras que só agora consigo apreciar completamente. Me ensinou a importância de autenticidade não apenas em outras pessoas mas em mim mesmo. Passei anos após nosso término tentando recriar aquela intensidade emocional com outras pessoas, sem perceber que aquela intensidade era ela mesma um sinal de alerta, não algo a ser buscado. Relacionamentos saudáveis não são montanhas russas emocionais constantes, são crescimento estável e consistente. Aprendi também sobre a importância de conhecer verdadeiramente alguém antes de entregar meu coração completamente. Com Helena, me apaixonei pela ideia dela, pela persona fascinante que ela apresentou, sem nunca realmente conhecer a pessoa por trás da máscara. Agora entendo que amor verdadeiro requer tempo, paciência e a disposição de ver alguém em sua totalidade, incluindo suas imperfeições e contradições. A história de Helena também me deu uma apreciação profunda pela saúde mental e pela importância de buscar ajuda quando necessário. Quantas pessoas ao nosso redor estão sofrendo silenciosamente, suas mentes fragmentadas por traumas não processados? Quantos de nós ignoramos sinais de que alguém próximo está lutando porque é mais fácil aceitar a fachada que apresentam? A tragédia de Helena poderia ter sido evitada se ela tivesse recebido ajuda apropriada logo após o trauma original. Também reflito sobre o papel que desempenhei em manter a ilusão viva por tanto tempo. Escolhi ignorar sinais de alerta porque queria acreditar na história romântica que estava vivendo. Quando algo não fazia sentido, racionalizava ao invés de questionar. Parte da responsabilidade de ser enganado foi minha, não porque mereci mas porque não prestei atenção quando meu instinto me dizia que algo estava errado.
Essa experiência mudou fundamentalmente como abordo relacionamentos agora. Faço perguntas, presto atenção em inconsistências, não ignoro comportamentos estranhos só porque estou apaixonado. Mas também tento equilibrar isso com abertura e confiança, não permitindo que meu passado com Helena me torne cínico ou incapaz de me conectar genuinamente com outras pessoas. É uma linha tênue entre ser cauteloso e ser fechado, e continuo aprendendo a navegar esse equilíbrio. Penso em Helena frequentemente, não com saudade romântica, mas com uma mistura de tristeza e compaixão. Tristeza porque uma vida foi perdida, uma pessoa que apesar de tudo tinha valor e merecia ajuda e cura. Compaixão porque entendo agora que ela estava lutando uma batalha interna que eu nunca poderia ter compreendido na época. Se pudesse voltar no tempo, não sei se faria algo diferente porque não tinha as informações ou compreensão necessárias para ajudá-la verdadeiramente. Uma das perguntas que mais me atormenta é se alguma parte da Helena que conhecia a real doutora Patrícia me explicou que mesmo em estados dissociativos severos, aspectos da personalidade central da pessoa frequentemente sangram através das diferentes personas. Então provavelmente havia pedaços da verdadeira Helena em meio às construções, momentos de autenticidade em meio à performance. Mas nunca saberei com certeza quais momentos foram genuínos e quais foram fabricados. Essa ambiguidade é algo com que aprendi a viver. A vida raramente oferece respostas claras e fechamento perfeito. Às vezes temos que fazer as pazes com não saber tudo, com ter apenas peças parciais do quebra-cabeça. O importante é não deixar essa ambiguidade nos paralisar ou nos impedir de seguir em frente e construir vidas significativas apesar dela. Compartilho essa história não para verificar Helena ou para ganhar simpatia, mas porque acredito que há valor em expor as complexidades dos relacionamentos humanos e da saúde mental. Quantas pessoas estão presas a memórias de relacionamentos passados, idealizando o que foi e não conseguindo seguir em frente? Quantas estão em relacionamentos com pessoas que não são quem dizem ser, ignorando sinais porque querem acreditar na ilusão? Minha mensagem para qualquer pessoa que se identifique com essa história é esta: prestem atenção nos sinais. Quando seu instinto diz que algo está errado, não ignore só porque quer acreditar no conto de fadas. Autenticidade em relacionamentos é fundamental. Conexões reais levam tempo para se desenvolver e são baseadas em conhecimento mútuo genuíno, não em intensidade instantânea que parece boa demais para ser verdade. Se você está preso ao passado, idealizando um relacionamento ou pessoa que perdeu, considere se está amando a realidade ou uma versão romantizada que existe apenas na sua memória. Permita-se questionar suas próprias narrativas. O fechamento nem sempre vem de respostas externas, às vezes vem de aceitar que algumas perguntas nunca serão respondidas e escolher seguir em frente mesmo assim. Para aqueles que estão lutando com saúde mental ou conhecem alguém que está, por favor busquem ajuda profissional. Trauma não processado não desaparece sozinho, apenas se manifesta de formas cada vez mais destrutivas. A história de Helena é uma tragédia que poderia ter sido evitada se o suporte apropriado estivesse disponível quando ela mais precisava. Não deixe orgulho ou vergonha impedir você ou alguém que ama de receber a ajuda necessária. Hoje eu valorizo meu relacionamento com Mariana de formas que nunca teria sido capaz antes de toda essa jornada. Valorizo sua honestidade, sua transparência, o fato de que posso conhecê-la verdadeiramente porque ela me permite ver todos os aspectos de quem ela é. Não há máscaras entre nós, apenas duas pessoas imperfeitas escolhendo construir algo real juntas. Isso é infinitamente mais valioso do que qualquer conexão artificialmente intensa poderia ser. Quando penso no título desta confissão, passei 10 anos tentando esquecer ela até descobrir que nunca realmente a conheci, percebo a ironia profunda. Gastei uma década da minha vida preso a uma memória de alguém que existiu apenas na minha imaginação. A Helena real, fragmentada e sofrendo, nunca tive a chance de conhecer. E talvez seja essa a lição mais importante de todas, que às vezes as pessoas que achamos conhecer melhor são na verdade completas estranhas. Mas dessa estranheza, desse mistério doloroso, emergiu crescimento e sabedoria. Aprendi sobre mim mesmo, sobre o que realmente valorizo em relacionamentos e sobre a importância de autenticidade acima de tudo. Helena pode ter sido uma ilusão, mas as lições que aprendi através dessa experiência são muito reais e moldaram quem sou hoje. Finalmente encontrei paz não através de respostas perfeitas mas através de aceitar a complexidade e a ambiguidade da experiência humana. Nem toda história tem um final claro, nem todo relacionamento deixa lições óbvias. Às vezes apenas temos que aceitar que vivemos algo, aprendemos o que podemos e seguimos em frente carregando tanto as cicatrizes quanto a sabedoria adquirida. Esta foi minha história de como passei 10 anos tentando esquecer alguém que descobri nunca ter realmente conhecido. Uma década preso a uma memória de um amor que existiu apenas na minha imaginação, até que a verdade finalmente veio à tona de forma devastadora.
É uma história sobre identidade, autenticidade, saúde mental e as formas complexas como nossas mentes lidam com o trauma. Se esta confissão tocou você de alguma forma, se você reconhece elementos da sua própria experiência aqui ou se conhece alguém lutando com situações similares, deixe seu comentário compartilhando sua história. Suas experiências importam e podem ajudar outras pessoas que estão passando por jornadas parecidas. Nunca subestime o poder de saber que não estamos sozinhos nessas lutas. Muito obrigado por ter assistido até o final. Esta foi uma das histórias mais difíceis e pessoais que já compartilhei, e significa muito que você tenha dedicado seu tempo para ouvir. Se você ainda não é inscrito no canal Confissões do Reddit, clique no botão de inscrição agora mesmo. Toda semana trazemos histórias reais que vão fazer você refletir sobre relacionamentos, identidade e a natureza complexa da experiência humana. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma confissão que pode mudar sua perspectiva sobre situações que você está enfrentando ou ajudar você a entender melhor as pessoas ao seu redor. Cada história que compartilhamos aqui tem o potencial de oferecer insights valiosos ou simplesmente lembrá-lo de que suas lutas são válidas e compartilhadas por muitos. Clique nos cards que estão aparecendo na sua tela agora para assistir outras histórias impactantes do canal. Temos confissões sobre traições, segredos familiares, vinganças épicas e descobertas que mudaram vidas completamente. Cada uma oferece uma janela para a complexidade da natureza humana e lições valiosas sobre como navegar relacionamentos e vida. Compartilhe este vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem. Talvez alguém que está preso ao passado, idealizando um relacionamento que terminou. Talvez alguém que está ignorando os sinais de alerta em seu relacionamento atual. Ou talvez alguém que simplesmente aprecie histórias profundas sobre a experiência humana. Seu compartilhamento pode fazer diferença na vida de alguém. Deixe seu like se esta história te fez pensar, te emocionou ou te ensinou algo novo sobre relacionamentos e saúde mental. Cada like ajuda o algoritmo a mostrar este conteúdo para mais pessoas que podem se beneficiar dessas lições e reflexões. Vocês são a razão pela qual continuamos trazendo essas histórias reais e impactantes. Lembre-se sempre, autenticidade é o fundamento de qualquer relacionamento significativo. Não tenha medo de questionar, de prestar atenção nos sinais e de escolher realidade sobre fantasia, mesmo quando a fantasia parece mais atraente. E se você ou alguém que conhece está lutando com saúde mental, por favor busque ajuda profissional. Não há vergonha em precisar de suporte, apenas coragem em buscá-lo. Obrigado mais uma vez por fazer parte da comunidade Confissões do Reddit. Nos vemos na próxima história, que promete ser igualmente impactante e cheia de lições sobre a natureza humana. Até lá, cuide de você mesmo e das pessoas que ama. E nunca esqueça que conhecer verdadeiramente alguém leva tempo, paciência e disposição para ver além das máscaras que todos usamos. Tchau e até a próxima confissão que vai te deixar sem palavras.